se um determinado deputado federal profere afirmações dentro da Câmara dos Deputados que determinados artistas eram membros de quadrilhas, ladrões e vagabundos da Lei Rouanet, esse deputado federal, ele pode ser responsabilizado por crimes contra a honra? Bem, já deu para perceber que o tema de hoje são as imunidades parlamentares. E o que é imunidade parlamentar? As imunidades são prerrogativas, são direitos que a Constituição Federal confere aos congressistas para que eles possam exercer seus mandados com liberdade de atuação e independência. Existe a imunidade material e a imunidade formal. A imunidade material prevê que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Já a imunidade formal, ela se divide em imunidade formal quanto à prisão e a imunidade formal quanto ao processo. A imunidade formal quanto à prisão prevê que desde a expedição do diploma, os congressistas não poderão ser presos, salvo no cometimento de crimes inafiançáveis e em flagrante delito. Ou seja, eles devem estar em situação de flagrância e cometendo crimes inafiançáveis. E quais são os crimes inafiançáveis? A Constituição prevê que os crimes inafiançáveis são os crimes de racismo, tortura, tráfico, terrorismo e os crimes de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Também existe a imunidade formal quanto ao processo, o que significa que se o STF recebe uma denúncia contra algum deputado ou senador, ele deve dar ciência à casa respectiva, ou seja, se for um deputado, ele dá ciência à Câmara dos Deputados. Se for um senador, ele dá ciência ao Senado Federal. Para que essa casa respectiva resolva por maioria de votos, ou seja, mais de 50% dos membros, se eles desejam sustar o andamento da ação. Mas no caso que estamos analisando, como o deputado federal proferiu palavras que determinados artistas eram vagabundos, ladrões, membros de quadrilha, ele, na verdade, estava ou não estava sobre a imunidade material. Porque nós vimos que a imunidade material isenta de responsabilidade aquele congressista por suas opiniões, palavras e votos. Então, primeiro nós temos que analisar essa imunidade material de diferentes aspectos. Por quê? O STF, ele faz uma diferenciação. Se essas opiniões, palavras e votos foram proferidas dentro do parlamento, o STF entende que essa imunidade é absoluta, ou seja, ele estaria isento de responsabilidade. No entanto, se essas opiniões, palavras e votos forem proferidas fora do parlamento, é preciso analisar se aquela circunstância ou aquela fala tem pertinência, tem relação com o exercício de suas funções. Justamente porque as imunidades parlamentares, elas são devidas aos congressistas em razão das funções que ele exerce. Então, se são feitas determinadas palavras fora do parlamento, é preciso se investigar se aquela circunstância, aquelas palavras têm relação com suas funções. No caso que estamos analisando, o deputado federal estava dentro do parlamento. No entanto, ele divulgou as ofensas na internet. Isso muda tudo, porque quando ele divulga as ofensas na internet, ele está extrapolando o local do parlamento. Então, a partir daí, nós precisamos analisar se aquelas declarações têm relação ou não com suas funções. E o STF decidiu que, nesse caso, não tinha relação com suas funções, sendo, então, o deputado responsabilizado por difamação e injúria. Porque proferir palavras ofensivas dizendo que artistas são ladrões e bandidos não tem nenhuma relação com o exercício de suas funções. E ele extrapolou o nível do parlamento, colocando essas ofensas na internet. Vocês devem lembrar que um determinado deputado federal, que foi candidato à presidência e o atual presidente, ele, numa determinada palestra, proferiu algumas palavras ofensivas a quilombolas, dizendo que eles não valiam nem 7 arrobas, e outras palavras também nesse sentido.
O STF analisou essa questão e disse que esse deputado federal não havia cometido crime de racismo. Isso porque o STF entendeu que, nesse caso, além desse deputado estar fazendo uso da sua liberdade de expressão, ele estava garantido sobre a imunidade parlamentar. Porque o STF entendeu que, embora essas opiniões e expressões tenham sido proferidas fora do parlamento, em uma palestra, na verdade, ali estava o deputado federal que foi convidado para a palestra em razão de sua posição de deputado federal. Então, as pessoas estavam ali justamente para ouvir o que aquele deputado federal tinha como opinião geopolítica, por exemplo. Então, aquelas expressões que ele proferiu para o STF estão abarcadas pela imunidade parlamentar, porque estariam relacionadas com o exercício da função de deputado federal, inclusive porque aquela pessoa estava ali em razão de ser um deputado federal, proferindo suas opiniões geopolíticas e econômicas e suas visões de mundo. Bem, a gente está falando aqui sobre o Legislativo Federal, sobre os deputados federais e os senadores. E nós estamos falando das imunidades com relação aos congressistas a nível federal. Então, a pergunta que eu faço é: e os deputados estaduais? Eles também têm imunidade? Bem, os deputados estaduais, eles têm as mesmas imunidades e inviolabilidades que estão previstas para os deputados federais. Isso porque a Constituição Federal, lá no artigo 27, prevê que são extensíveis aos deputados estaduais as prerrogativas, imunidades e inviolabilidades dos deputados federais. Então, os deputados estaduais também têm essas mesmas imunidades, material e formal, quanto à prisão e quanto ao processo, da mesma forma que eu já expliquei antes. E você pode estar se perguntando: tá bom, mas e o legislativo municipal, os vereadores? Os vereadores também têm essas mesmas imunidades? Os vereadores, eles têm imunidade. No entanto, essa imunidade é mais restrita, é diferente daquelas conferidas aos deputados. Os vereadores, eles somente têm a imunidade material, eles não têm a imunidade formal. E a imunidade material, que é garantida aos vereadores, é também um pouquinho diferente. Isso porque eles só têm imunidade com relação às suas opiniões, palavras e votos, quando essas opiniões, palavras e votos forem proferidas na circunscrição do município e estarem relacionadas com o exercício da sua função. Então, é diferente, é um pouco mais restrita a imunidade dos vereadores.